Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Com a ajuda da extrema imprensa, mais uma crise artificial se instala no governo. Dessa vez tendo como pano de fundo a imprescindível reforma da Previdência. Nesse cenário temos um Congresso sofrendo de uma pavorosa crise de abstinência pela falta aí do bom e velho toma lá da cá, que sempre alimentou a vida política dos seus integrantes. E temos Rodrigo Maia, que em uma completa desconsideração aos quase 60 milhões de cidadãos que elegeram Bolsonaro pelo fim da velha política, se autoproclama uma espécie de imperador interino do Brasil e assim chantageia o presidente, critica a sua forma de governar e tenta ditar regras baseadas na velha dinâmica que jogou o país na lama. E faz tudo isso passando por cima do fato que, apesar de presidir a Câmara, é só um deputado medíocre que foi eleito aí com míseros 70 mil votos. E toda essa balbúrdia se dá por Jair Bolsonaro não se submeter às chantagens do presidente da Câmara e por se negar a trocar cargos por apoios à reforma, o que contradiz as acusações da esquerda de que seria um ditador. Bolsonaro mostra que respeita a separação entre os poderes e por isso quer apenas que os parlamentares votem de acordo com a vontade dos seus eleitores. Afinal, temos que entender de uma vez por todas que em uma democracia de verdade, o Congresso é a casa do povo e não a casa da sogra. Só que a imprensa tradicional, que considerava Lula um grande estadista por criar em seu governo um voluptuoso balcão de negócios que depois levou o nome de mensalão, agora considera o atual presidente inábil e sem capacidade de articulação. E em meio a tudo isso podemos ver duas direitas dando as caras. A direita jujuba, que compra essa narrativa da falta de articulação do presidente, que como mulher de malandro sente falta aí de líderes que se rendam à política dos acordos promíscuos. E a direita delirante, que clama por intervenção militar. Bom, aproveitando aí que dia 31 vamos comemorar os 55 anos da investida contra-revolucionária, vamos relembrar esse período e comparar um pouco as coisas. Mas antes, já deixa seu like no vídeo para ele ganhar relevância. Confere aí se está tudo ok com a sua inscrição. Confere se o sininho está ativo. E se você for novo por aqui, me dá essa moral e se inscreve no canal. Então vamos lá. Em 1964, estávamos sob a regência de um presidente de esquerda, o João Goulart. Já no seu plano de governo, ele anunciava a estatização de várias refinarias particulares, a desapropriação de todas as terras ao redores de rodovias, ferrovias e açudes, e a desapropriação de imóveis particulares que estariam abandonados. E isso causou um pânico generalizado no país, principalmente entre a classe média. Jango acobertava o plano cubano de uma investida armada no nosso território. Ele também estimulava a divisão nas forças armadas, na tentativa aí de provocar uma guerra civil, para assim facilitar o levante socialista no Brasil. O seu governo dava total sustentação para os movimentos comunistas que eram apoiados e financiados pela União Soviética, além de exercer manobras políticas que aviltavam inúmeros parágrafos da nossa Constituição. Na ânsia de se tornar um líder populista, Jango elevou todos os gastos públicos até a estratosfera, o que provocou uma inflação que reduziu o povo a uma terrível miséria. A população, empolvorosa com tudo que estava acontecendo, pedia a saída do presidente. As manifestações contra o governo eram aí de uma proporção jamais vista até então no Brasil. E toda a imprensa nacional, que naquela época pendia mais para a direita, apoiava o apelo popular. O povo clamava para que os militares intervissem, para justamente sanar a bagunça do governo João Goulart. Para se ter ideia, o país tinha greve toda semana, assim como invasão de terra, e a criminalidade comia solto.
Enfim, o território estava muito bem preparado para receber a revolução que transformaria nosso país em uma ditadura comunista aos moldes cubanos e soviéticos. Agora, esquece o que o teu professor de história te contou na escola e analisa comigo a atmosfera real de 1964. Rebelião esquerdista no exército incitada pelo próprio presidente. E para piorar, Luiz Carlos Prestes volta de Moscou com autorização para desencadear uma guerra civil. Por causa de todo esse avanço comunista, se levantou uma extrema-direita civil chefiada pelos governadores Adhemar de Barros e Carlos Lacerda. Eles orquestraram aí um poderoso esquema paramilitar meio clandestino com mais de 30 mil homens armados com bazucas e metralhadoras que estavam aí decididos a lutar com violência contra toda aquela ousadia comunista. Enfim, tudo estava preparado para um verdadeiro banho de sangue. E em qualquer país democrático do mundo, em situações desse tipo, o exército deve interferir sim. E interferir vorazmente. Só que infelizmente nesses casos, muitas vidas são ceifadas. Só que na noite de 31 de março para 1 de abril de 64, uma mobilização militar estrategicamente preparada bloqueou as ruas, colocou a liderança esquerdista para correr sem que houvesse aí nessa operação toda mais que 2 vítimas. As lideranças esquerdistas, que se gabavam aí do seu respaldo militar, fugiram em massa para dentro das embaixadas. Enquanto aquela extrema-direita civil com sangue nos olhos, pronta para a carnificina e crente que finalmente tinha chegado a sua vez de mandar no país, foi diligentemente imobilizada pelos militares e desapareceram aí do cenário político. Resumo: o maior esquema revolucionário já montado pela esquerda neste continente foi desmantelado da noite para o dia em uma operação primorosa e sem derramamento de sangue. O que não acontece aí em outros países, o que não aconteceu, aliás, em outros países que enfrentaram situações semelhantes. O exército brasileiro deveria receber todas as nossas honrarias por isso, mas o nefasto esquema doutrinário que se instalou no nosso país teve a capacidade de perverter até as nossas glórias pregressas. Então a primeira coisa que deve ficar claro é que isso não foi um golpe, e sim uma eficaz investida contra-revolucionária. Esse é o termo correspondente com a realidade dos fatos. Bom, no cenário político, a derrubada do presidente Jango foi um ato legítimo que contou aí com o apoio da opinião pública, da imprensa, da igreja e o principal de tudo, teve o apoio do Congresso Nacional. E inclusive é por conta desse apoio que não podemos chamar de golpe, tanto que o governo militar foi reconhecido como legítimo por todas as nações democráticas do mundo. Em um contexto onde uma terrível revolução é contornada, se faz necessário que as Forças Armadas assumam o governo provisoriamente. O governo militar era fundamental até que o processo revolucionário fosse completamente extinto do território nacional. O governo militar era para ser provisório e de transição. O grande problema é que nossos generais se animaram aí com o poder, gostaram da coisa e foram ficando. E isso foi um grande erro que eu jamais vou defender. Mas em uma avaliação geral, o regime militar foi imprescindível para nos livrar de uma tirânica ditadura comunista. E por isso, 31 de março é uma data que merece ser celebrada por todo brasileiro que preza o capitalismo e a liberdade individual. Só não podemos esquecer que agora os tempos são outros. O Muro de Berlim caiu, a Guerra Fria acabou e um presidente de direita foi eleito democraticamente. Todos nós sabíamos que não seria fácil mudar o Brasil. Foram mais de 100 anos de corporativismo, de governos centralizadores,
de ideologia marxista e de aparelhamento das instituições? Então, agora que o Bolsonaro se tornou presidente contra tudo isso, e já que em menos aí de 4 meses não nos tornamos uma Suíça, nas primeiras dificuldades do seu governo, aparece a direita jujuba querendo a volta da velha política e a direita delirante clamando por uma nova intervenção militar. Essa direita delirante não tem a menor ideia do que é conservadorismo. Acreditam piamente que os militares devem derrubar o Congresso e assumir o poder, não se atentando ao detalhe de que em 64 a intervenção foi requerida pelo Congresso. Ou seja, hoje eles na verdade anseiam por um golpe de Estado, sem se importar que a comunidade internacional jamais reconheceria esse novo governo. A turma que sonha com Brasília sendo invadida por tanques, assim como todo esquerdista, tem verdadeira tara por um Estado grande e centralizador. Adoram autoritarismo e não querem saber de assumir responsabilidades individuais, mas querem ser tutelados pelo governo. Bom, vamos aí fazer um raciocínio aqui. Imagina que nesse contexto, o Mourão se torna presidente. Com o apoio das Forças Armadas, ele fecha o Congresso e o STF. E aí, na base da canetada, resolve conduzir o país ao seu bel prazer. Talvez legalize o aborto, afinal já afirmou ser favorável. Talvez revogue a posse de armas, como também já disse ser contrário. E sem freios e contrapesos institucionais, faz o que bem entender. Aí depois que percebermos que a intervenção militar foi uma verdadeira furada, os ateus clamarão por uma intervenção alienígena e os religiosos por uma intervenção divina. Como já dizia Winston Churchill, a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. E como na frase de Goethe, a democracia não corre, mas chega segura ao seu objetivo. A verdade é que o melhor governo do mundo é aquele que é estabelecido de baixo para cima. Se o povo parar o Brasil em favor da reforma, o Congresso vai aprovar. Se o povo parar o Brasil em favor do pacote do Moro, o Congresso vai aprovar. Se o povo sair às ruas em favor do presidente da República, o presidente da Câmara se tornará seu melhor amigo. E é assim que um verdadeiro direitista deve agir, prezando as instituições democráticas e recorrendo à soberania popular para fomentar as grandes mudanças. Por isso, não seja mulher de malandro como a direita jujuba, e nem inconsequente como a direita delirante. Seja apenas de direita. E por hoje é isso aí. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, compartilhe ao máximo esse vídeo e ajude a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor. Vou deixar o link do nosso Apoia-se aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Facebook e Instagram, @LuizConZCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!